Olá, eu sou o Rubix e eu vou resolver a questão 11 do simulado da FUVEST do ciclo 1. Vamos lá, me foi pedido na real para responder o item C, tá? E o item C, ele não depende nem desse enunciado que tem aqui, tá? E ele também não depende diretamente do item A e do item B, tá? O que é importante a gente saber sobre o item C é o seguinte: veja que todas essas equações aqui são equações de neutralização, tá? A única coisa que muda nessas equações é o estado físico do produto, da água, tá? E aí a gente precisa lembrar uma coisa: toda reação de neutralização é uma reação exotérmica, tudo bem? Então, todos esses ΔH aqui vão ser menor do que zero, tá? E aí, o que acontece? O item B, na verdade, ele tem uma informação no item B que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor como se faz o item C, tá bom? Que é essa informação aqui, ó, que é o ΔH aqui dessa equação de neutralização, que é o mesmo que é esse ΔH2 aqui, né, que é formando a água líquida, tudo bem? Então, o ΔH2 aqui, ele vale pra gente, ó, menos 13,3 quilocaloria por mol, tá bom? Então, esse é o ΔH dessa reação aqui. Ok, a gente não vai precisar dos valores exatamente, mas é só para a gente ter uma referência, tá? Então, vamos lá. Então, no item C, ele pede para a gente comparar no mesmo gráfico de entalpia versus coordenada da reação as variações de entalpia dos seguintes fenômenos, explicitando a ordem crescente de liberação de calor. Beleza. Então, assim, vou aqui fazer um desenho de um gráfico, tá? E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Sempre que a gente faz um gráfico, que é pedido principalmente, né, numa questão dissertativa, porque questão teste eles não vão pedir, né? Quando a gente faz um gráfico, a gente não pode se esquecer de colocar as coordenadas, tá? Desse gráfico. Então, por exemplo, o eixo Y vai ser a entalpia, tá? Da reação. E aqui vai ser o caminho da reação, que a gente pode representar aqui por CR, tudo bem? E aí eu já vou trabalhar aqui com o gráfico. Mas antes disso, a gente vai entender uma coisa, tá? Que vocês acabam se esquecendo muito, que é o seguinte: não precisa ficar decorando, né? Água sólida, ela tem mais ou menos entalpia do que água líquida. Então, não precisa decorar isso, tá? É importante que vocês entendam os processos de transformação de estado físico, de transformações físicas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma transformação do sólido para o líquido, tá? E aí a gente pode pensar no nosso dia a dia aí, que seria o gelo virando água, tá? A gente tem um fenômeno endotérmico, ok? Quando eu tenho o líquido virando gás, eu tenho também, né, um fenômeno endotérmico. Por quê? Porque precisa absorver calor para que esse fenômeno aconteça, né? Quando a gente quer, por exemplo, ferver a água, eu preciso colocar no fogão ali, fornecer calor para que a água líquida vire gás, tudo bem? Agora, se o processo direto ele é endotérmico, o processo inverso ele é exotérmico, ou seja, é um processo que vai liberar calor, tudo bem? Então, por exemplo, a água virando gelo. Quando você quer fazer a água virar gelo, o que você faz? Você coloca no congelador, né? Porque o congelador tem uma temperatura menor, vai retirar calor ali do sistema, tá bom? Então, a água precisa perder calor para o ambiente para poder virar sólido, gelo, ok? Beleza. Então, o que acontece? A gente poderia pensar, ó, nesses processos da seguinte forma: eu vou apagar aqui ah, o valor do ΔH, porque a gente não vai precisar dele exatamente, mas depois eu vou comentar. O que a gente tem que pensar? Gente, tá vendo que essas reações aqui, a única coisa que muda é o produto, tá? A gente só muda o produto e o estado físico, não o produto em si, né? Porque o produto é água, mas muda o estado físico do produto, é a única coisa que muda. Vamos pensar assim: se eu quero transformar água sólida aqui para água líquida, o que eu preciso fazer? Absorver calor, né? Então é um processo endotérmico, tá? Se eu quero transformar água líquida aqui em água gasosa, o que eu preciso fazer? Fornecer calor. É um processo endotérmico, tudo bem? Então, no meu gráfico, quando eu fosse representar a água, por exemplo, eu teria que representar a água sólida aqui embaixo, ó,
Então, aqui seria água sólida. Aí eu vou representar depois a água líquida mais em cima, porque o que acontece? Já vou falar sobre isso, né? Por que ela vai ficar mais em cima e não mais embaixo. E a água gasosa, né? Eu tenho que representá-la aqui. Peraí. Aqui mais em cima. Porque aí eu vou pensar o seguinte, uma transformação da água sólida para água líquida, né? Ela envolve o quê? Absorção de calor. E lembra que a setinha num gráfico termoquímico, quando ela está indo para cima, ela indica um processo endotérmico, tudo bem? E a mesma coisa aqui, ó, a água líquida formando água gasosa, também é um processo endotérmico, um processo que absorve calor, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, tudo bem? Rubix, mas eu não pensei nisso. Tá, como é que você poderia fazer de outro jeito, né? Que aí a gente usaria, no caso, o valor ali do item B. A gente pode pensar assim, se eu tenho a reação de baixo, tá? A reação de baixo não, a reação 2, tá? Então, ó, eu tenho H+, aquoso, mais OH-, aquoso, virando água líquida. E aí, a gente sabe qual é o ΔH dessa reação, né? O ΔH dessa reação é menos 13,3 quilocaloria, tá? Beleza. E aí, por lei de Hess, vamos supor que eu quero chegar na equação de cima, tá? Que é a água virando gás. Bom, eu poderia usar uma equação auxiliar, que é a água líquida virando água na forma de gás. Só que aí tem um problema, né? O exercício não deu o valor do ΔH. Mas não tem problema. Por quê? Você sabe agora que água líquida virando água gasosa é um processo endotérmico. Então, o ΔH obrigatoriamente é maior do que zero. Tá bom? Beleza. E aí, vamos lá. Ó. O que a gente poderia fazer aqui, né? A gente poderia cortar aqui, ó, água líquida com água líquida. E se a gente somar agora as duas equações aqui, a gente chegaria exatamente na primeira equação, tá? Então, OH- aquoso virando água gasosa. Beleza. E aí a gente tem um problema, né? Um problema matemático, na verdade, tá? Porque é o seguinte, se esse ΔH aqui, ele for, por exemplo, maior do que 13,13, tá? Tô pegando agora esse número aqui em módulo. Se eu somar, por exemplo, 14, vamos atribuir um valor. Se eu somar 14 aqui nesse número, vai dar um resultado positivo, vai dar maior que zero. Aqui seria maior que zero, certo? Só que se esse número aqui ele for menor do que 13,13, então, por exemplo, se ele for igual a 13, exatamente igual a 13, tá? Quando eu somar esses dois valores, vai dar, o ΔH daria menor do que zero, porque ele daria, por exemplo, menos 0,3, tudo bem? E aí, como é que a gente faz? Gente, lembra que eu falei para vocês? Toda reação de neutralização é uma reação exotérmica. Então, obrigatoriamente, esse número aqui, ele tem que ser menor do que 13,3, tá? Tem que ser menor do que esse valor aqui em módulo, tudo bem? Então, aqui o valor não importa quanto que vale esse ΔH aqui. Com certeza aqui vai ser menor do que zero, tá? Vai ser uma reação exotérmica. Beleza. Só que aí como é que eu vou julgar, né, se esse que é menor do que zero, se vai liberar mais ou menos energia do que esse valor aqui? Se eu estou somando um número positivo a esse, pode ter certeza que vai liberar menos energia. Então, cria sugere um número qualquer, que seja menor do que 13,13. Então, aquilo que eu falei, vamos supor que fosse 10, tá? Então, vai dar, se fosse 10 aqui, esse valor fosse 10 e a gente somasse, daria, por exemplo, menos 3,3, tá? Na química, o negativo a gente não utiliza para comparar se é maior ou menor, que nem na matemática, tá? Ele só indica pra gente que está liberando energia. Então, pode ter certeza que qualquer número que eu somar 13,13 vai dar uma quantidade de energia menor liberada,
tudo bem? Então, a água sólida, por exemplo, libera mais energia que a água líquida, que libera mais energia do que a água gasosa, tá bom? Porque sempre você vai somar um valor de entalpia aqui, tá? Mas ainda acho que o jeito mais prático de fazer é a gente pensar nas transformações físicas, tá? A água sólida para água líquida para água gasosa tem que aumentar a entalpia. Beleza, então é o seguinte, vamos lá. A gente já colocou os produtos ali no nosso gráfico, tá? Como é que ficaria? Eu vou apagar aqui essa setinha. A gente já colocou como que ficaria, tudo bem? Beleza, só que aí eu preciso posicionar também os reagentes. Os reagentes é o mesmo para todo mundo, então eu só preciso escrever uma vez esse reagente, tá? E aí a questão é, ele vai ficar em cima ou embaixo? Gente, lembra que uma reação exotérmica, a setinha, ela tem que estar onde? Para baixo. E ela para baixo significa que o seu reagente ele precisa estar acima do seu produto. Então, quando eu for desenhar não, né? Inserir no gráfico o meu reagente, e eu vou até aumentar agora um pouquinho aqui esse gráfico, o eixo Y, vai ficar assim, não vai ficar retinho, tá? Mas, a gente coloca aqui, pronto. Eu vou desenhar ele aqui mais na esquerda, mas não importa, você podia estar colocando aqui mais na direita, tá? Eu vou colocar aqui mais na esquerda. Eu tenho que colocar ele mais acima de todos os produtos, tá? Então, eu colocaria aqui o H+, mais o OH-, e sempre é importante a gente colocar o estado físico, tá bom? Porque na termoquímica a gente não pode desconsiderar isso, tá? E aí, a ideia é que, né, você vai ter um valor aqui, ó, de ΔH, que é o ΔH, então é o H+, mais o OH- virando água gasosa. Esse é o ΔH1. Então, esse roxo aqui, eu vou fazer aqui, tá, gente? O valor para ficar. Aí, por exemplo, o ΔH2, vamos ver. Ixi, acho que não tá indo, calma aí. Agora foi. Esse aqui seria o nosso ΔH2. E aí, por exemplo, o ΔH3, eu vou fazer aqui de vermelho. Claro que na prova você não precisa fazer, tá bom? De outras cores, até porque nem pode usar, né? Mas só tô fazendo aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Então, ó, esse risco vermelho inteiro é importante vocês identificarem que é o ΔH3. O risco roxo aqui vale o ΔH1 e o risco azul vale o ΔH2, tá bom? E aí, era dessa forma que você precisava inserir aqui, ó, no gráfico os valores ali de ΔH, que você não precisa saber exatamente quanto é, mas é só saber se vai ser maior ou menor do que em relação, por exemplo, à água líquida, que a gente já tinha o valor dado ali no item B. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.